Bom dia, senhor presidente, vereador Darlisson Pachá, e aproveito já para agradecer, essa oportunidade e também reforçar a ideia de que a Tribuna Livre é um espaço democrático e deve ser bem utilizado em favor da população, daqueles que são representados pelos senhores e pelas senhoras vereadoras aqui na nossa casa, que eu aproveito também para cumprimentar a todos os vereadores, que compõem essa legislatura e a senhora vereadora, nesse momento. O motivo da minha vinda aqui hoje é falar de um assunto que talvez muitos já tenham conhecimento, que foi a aprovação da Lei Zé Maria do Tomé. A lei que proíbe a pulverização aérea no estado do Ceará. Para falar dessa lei, eu vou contar um pouco do histórico, das lutas que se sucederam desde 2009. Eu vou fazer aqui um corte histórico até hoje, esse momento em que me encontro aqui para fazer esse anúncio para a sociedade limoeirense e também do estado do Ceará. É importante destacar, primeiramente, que essa lei é a única no Brasil todo, o único estado hoje que proíbe a pulverização aérea, a pulverização de agrotóxicos por meio de aviões, é aqui no estado do Ceará. Embora haja 18 projetos, em tramitação nas Assembleias Legislativas estaduais em 18 estados brasileiros. Em muitos estados brasileiros ainda não foi votado, e em alguns foram tirados de pauta sob a alegativa de que seria inconstitucional dentro daquele estado aplicar essa lei. No entanto, quando essa lei ela foi votada aqui no estado do Ceará em 2019, que é uma lei de autoria do deputado estadual Renato Roseno, que apresentou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa do estado do Ceará, ela foi aprovada em 2019, que é a lei estadual a lei estadual. Desculpe aqui o número da lei, na verdade, 16.920/2019. Então, ela foi apresentada e aprovada e sancionada em 2019 pelo o governador à época, o Camilo Santana. O que ocorreu logo em seguida? Após a aprovação da lei, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional da Agricultura e Agropecuária do Brasil apresentou um recurso alegando a inconstitucionalidade da lei, uma chamada ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, desde 2019, que a lei ela foi questionada pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, e estava no Supremo Tribunal Federal. E na semana do dia 12, a partir do dia 12, iniciou no Supremo Tribunal Federal a sessão virtual em que os ministros se manifestariam sobre a legalidade ou não dessa lei, na plenária virtual. A parecerista foi a ministra Carmen Lúcia, que em seu parecer, um parecer muito contundente, ela afirma a constitucionalidade, afirma o seguinte: ela diz que todos os estados membros podem legislar sobre essas matérias, então não haveria inconstitucionalidade. Então, o parecer da relatora do STF, a ministra Carmen Lúcia, foi favorável à constitucionalidade da lei no estado do Ceará. Na sequência, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo, ficou com o processo há algum tempo, e quando foi no dia 5 de maio desse ano,
o ministro Gilmar Mendes devolveu, é isso, o processo que ele havia, né, solicitado vistas, e no dia 12 entrou na plenária virtual. E o que ocorreu? Os 10 ministros, na verdade, os 9 ministros que ainda faltavam votar, votaram acompanhando o voto da relatora. Então, a lei Zé Maria do Tomé, ela é constitucional. Então, os 10 ministros, quer dizer, foram 10 votos a 0, né, a favor da constitucionalidade da lei. Não houve sequer um voto contrário à constitucionalidade da lei. Isso nos alegra bastante por vários motivos, mas eu vou citar 2 em particular. O primeiro é que abre a possibilidade de retomada nos estados em que, né, os projetos de lei estavam tramitando, não é isso? Aqueles estados nos quais deputados, representantes do povo, ingressaram com projeto de lei proibindo a pulverização aérea nos seus estados e que tiveram, em determinadas situações, ter que retirar por conta de não considerar constitucional. O que acontece agora? Todos esses estados poderão reapresentar. Então, abriu-se aí uma chamada jurisprudência, né, para que possa ser aplicada em todos os estados membros da nação, né, e todos os estados membros da federação. Então, todos os estados agora podem apresentar, porque não há mais a alegativa da inconstitucionalidade, exatamente com esse parecer e com essa votação ocorrida no STF. O segundo motivo que nos alegra é o fato de essa lei ter saído aqui de Limoeiro do Norte para o Brasil todo. Isso tem um valor histórico inestimável. Então, nós aqui do estado do Ceará, não somente do estado do Ceará, mas desse município, não é isso? Com base nas lutas, né? Com base nas lutas aqui dos movimentos sociais, com base nas lutas contra a pulverização aérea, com base nas lutas que combatem o uso indiscriminado de agrotóxicos nesse território, fez com que essa lei ela fosse aprovada tanto no estado do Ceará, como referendada no STF para o Brasil como todo. Então, é algo que sai desse chão para o Brasil. Então, não é pequena a vitória. A vitória, ela é gigantesca. Ela tem um valor histórico inestimável. E aqui eu gostaria de ativar a nossa memória para dizer o seguinte, que antes da aprovação em 2019, isto é, 10 anos antes, em 2009, esta casa aprovou, acredito que o professor Hélio era vereador à época aqui, naquela legislatura, esta casa aprovou uma lei municipal proibindo a pulverização aérea no município de Limoeiro do Norte. Isso em 2009, já fruto dos movimentos, das pesquisas que nós tínhamos, né, vinculando o adoecimento de pessoas ao uso do agrotóxico, porque nós temos estudos, né, que comprovam, inclusive, o nexo causal de adoecimentos vinculados à atividade laboral, quer dizer, ao trabalho exercido por aquelas pessoas que lidavam diretamente com o agrotóxico. Temos, inclusive, uma morte, né, um falecimento do Vanderlei, que era um trabalhador que trabalhava nas empresas agrícolas, e naquela oportunidade ele teve problemas hepáticos, não é isso? Problemas a partir do fígado, não é isso? E foi a falecimento. E nós conseguimos, com base nas pesquisas, mostrar que ele foi a óbito por conta da atividade que ele exercia. Isso é tão provado que a própria empresa na qual o Valderi trabalhava foi condenada a pagar uma indenização. É uma das poucas indenizações em relação a esse tipo de contaminação vinculada ao uso de agrotóxico no Brasil. E nós conseguimos, né, provar que a morte dele estava associada ao trabalho dele, né, mexendo cauda de agrotóxicos, e que o levou ao adoecimento e, por fim, levou ao óbito. E daí
né, isso, as empresas foram, a empresa, na verdade, a Del Monte, foi, né, instada a pagar a indenização à família que saiu recentemente essa indenização. Então está tudo lá muito amarrado e comprovado. Infelizmente, a lei que foi aprovada aqui, que proibia o uso de agrotóxicos no município, ela foi revogada menos de 6 meses seguidos, né? A lei foi aprovada em novembro de 2009 e em maio de 2009, logo após o assassinato do companheiro Zé Maria do Tomé, foi votada a lei ambiental aqui também na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, e naquela oportunidade, né, a lei ambiental anulava aquela lei particular, que era uma lei mais setorial, né, isso que proibia a pulverização aérea. Então, em 2009, aprovada a lei, em 2010, revogada a lei nesta casa. Esta casa que aprovou, ela própria revogou. É isso 6 meses depois, né? Houve muita luta, esse plenário esteve cheio, os movimentos sociais estiveram aqui, foi um movimento muito bonito, digo de passagem, né? Isso, ver esse plenário aqui ocupado pelos movimentos sociais. Só que, na sequência, né, o deputado Renato Roseno, aproveitando todo esse histórico de luta, né, isso aqui da região do Vale do Jaguaribe, propôs essa lei em âmbito municipal, que foi acompanhado, evidentemente, pela maioria dos deputados daquela legislatura, em 2019, e que foi subscrita no ato da apresentação também, né, por outros deputados, e sancionada, conforme já mencionei, sancionada pelo governo Camilo Santana. Então, eu gostaria de destacar que a aprovação dessa lei, ela é uma vitória da saúde, no Brasil como um todo, né? Hoje que nós estamos diante daquilo que nós chamamos uma emergência climática, de um processo galopante de devastação das nossas áreas de floresta, hoje que nós estamos diante de muitos problemas ambientais, a aprovação dessa lei é uma vitória da saúde, é uma vitória da ciência, né, porque o embasamento para a apresentação da lei, mas também para sustentar a sua constitucionalidade no âmbito de um Estado membro, no caso o Estado do Ceará, foram necessários acostar uma série de documentos, como, por exemplo, pareceres, né, pareceres da Fiocruz, né, isso, da Abrasco e de várias entidades, né, que estão envolvidas com o tema da saúde coletiva, né? Então, isso foi de grande importância, né? Há uma fundamentação científica, né, para proibição da pulverização aérea, dada a insegurança, é isso, a dificuldade de controle, é isso, o pouco estudo da deriva desses, né, contaminantes pelo ar e a vulnerabilidade a que se expõe as comunidades do entorno, não é isso? Então, um avião não tem como controlar, né, quando ele despeja a direção dessa chuva de veneno. Então, há uma série de estudos que embasam essa lei. Então, quando eu digo é uma vitória da ciência, e é uma vitória da saúde, e é uma vitória do povo lutador aqui dessa região, que vem lutando não só desde 2009, quando nós apresentamos, nós já estávamos com mais de 3 anos de pesquisas epidemiológicas aqui na região, nós estávamos há mais de 3 anos, né, isso, fazendo levantamento, coleta de materiais humanos, mas também de água, né, isso, para provar a contaminação
da água pelo uso do agrotóxico. Então nós já vínhamos há 3 anos em luta quando aquela lei ela foi apresentada aqui nessa casa. E a luta ela se seguiu de 2009. Nós tivemos o assassinato do companheiro Zé Maria do Tomé, que até hoje, né, ainda não houve o julgamento daqueles que foram implicados pela justiça, né? Aqui eu não estou falando porque há um processo, ele é público, então existe ali, né, naquele processo a indicação da culpabilidade, né, de quem cometeu, e ainda aguardamos a punição daqueles que cometeram esse crime. 2010, esse fatídico acontecimento aqui em nosso município, que marcou profundamente, mas marcou positivamente, porque o nome Zé Maria do Tomé está nessa lei nacional, o nome Zé Maria do Tomé está na EFA Jaguaribana, o nome que é a Escola Família Agrícola, que também faz parte dessas nossas articulações. O nome Zé Maria do Tomé está no Seresta Rural, Seresta que é Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, né, rural e do ambiente, né, do trabalhador rural e do ambiente, por isso recebe o nome Seresta, Seresta com C, que vem de centro. O nome Zé Maria está em muitos lugares, então o tombamento do companheiro ele não foi em vão, ele inspirou muitas lutas, muitos lutadores e lutadoras, não só aqui no Ceará, mas no Brasil. Então, nós tivemos vários momentos. Em 2013, né, no governo Dilma Rousseff, foram criados os Serestes rurais, só foram criados 13 para o Brasil todo, e um desses equipamentos veio para Limoeiro do Norte. Para quem não conhece, né, o Seresta, né, a gente acrescentou o A para dizer que a saúde do trabalhador, mas a saúde também do ambiente, não é só do trabalhador, nós temos que cuidar do nosso ambiente. O Seresta funciona aqui em Limoeiro e atende a toda a região do Vale do Jaguaribe. Então é um Seresta que vincula, né, o nexo causal da doença à atividade laboral, isto é, a atividade do trabalho, a atividade desenvolvida por aquele indivíduo que adoeceu. Então essa foi uma vitória também da luta dos movimentos. Nesse ínterim, nós tivemos em 2014 a ocupação daquela segunda etapa do projeto irrigado, que resultou no acampamento Zé Maria do Tomé, que nós aguardamos até hoje uma regularização daquela situação, não é isso, dos trabalhadores que se encontram acampados ali. Então, nossa ideia é transformar o acampamento num assentamento, não é isso, num assentamento de reforma agrária. Então, nós temos muitas vitórias nesse contexto, né? Claro que nós temos muitas lutas, muitas adversidades, no entanto, há nessa história toda de 13 anos, não é isso? Basicamente, a contar de 2010 até agora, que foi o assassinato do companheiro Zé Maria Tomé, até a data de hoje, que, né, aí já vão 13 anos do seu assassinato, nós tivemos muitas conquistas para que nós possamos celebrar. E é desse ponto de vista que nós vamos fazer amanhã à noite, dia 2, uma confraternização, professor, né, o vereador Pachá, vamos fazer uma confraternização lá na Praça do Tomé, às 7 horas da noite, né, onde nós vamos ter momentos curtos de fala, mas nós queremos mesmo confraternizarmos-nos, não é isso? Vamos ter lá um forró pé de serra, vamos ter muita alegria, comemorando a constitucionalidade da lei Zé Maria do Tomé. Nós vamos levar, vai ser amanhã, dia 2, à noite, lá na Praça do Tomé, que é o território de onde saiu o companheiro Zé Maria, de onde, né, saíram muitas lutas, é isso, onde nós temos um memorial em alusão a Zé Maria do Tomé. Vai sair um ônibus levando alunos da Fafidã às 18h30, nós vamos ter um ônibus lá em Tabuleiro do Norte, saindo da Rádio Nativa, levando lutadores e lutadoras, para que a gente faça essa festa bem bonita. Nós não poderíamos deixar passar em branco essa vitória. Então, agradeço ao presidente, né, o nosso vereador estimado Pachá, por essa oportunidade. Faço uma saudação a todos
os nobres vereadores e a nossa vereadoras que se encontram aqui nessa sessão. Mas reafirmar, é a vitória da luta, é a vitória da saúde e a vitória da ciência que se configurou na manutenção da constitucionalidade dessa lei. Rameles, nós vamos liberar agora para os colegas vereadores fazer algumas perguntas. Seja o mais objetivo possível. Começar pela Ângela, Teinha e Hélio. Os três primeiro. Bloco de 3. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores e a quem nos escuta nesse momento. Gostaria aqui de agradecer e parabenizar o professor Dr. Rameles, que aqui está tratando de um assunto de grande relevância, professor Elinho, que realmente, né, somos sabedores e sabedoras da tamanha luta que vem, né, nesse embate até o seu final, né, que realmente foi de grande alegria para nós, em saber que esta lei hoje realmente está valendo. É uma lei que, depois de muitas lutas nesta casa, e por que não dizer no mundo todo, professor Rameles, eu conheci o Zé Maria do Tomé, andou muitas vezes na minha casa, né, e ele dizia: podem me matar, Anjinha, mas vão me matar como homem, não como covarde. E aí hoje, né, a gente, já depois de muitos perrengues, né, depois da perca grande, que foi imensurável a perca do nosso companheiro Zé Maria do Tomé, e hoje nos traz a alegria de ter essa lei, né, verdadeiramente que vai ser posto em prática, né? E aí a minha indignação não é só o meu esposo é agricultor, é produtor lá na Chapada Jaguaribe Apodi, mas nós somos totalmente contra a pulverização, né, aérea, porque traz, né, o adoecimento da nossa população. E em virtude de vários estudos, como o senhor mesmo mencionou nestas tribunas, que realmente nós também tomamos conhecimento, e a cada dia a gente vê o adoecimento do nosso povo. Mas a minha indignação também, professor, não é só pela a pulverização aérea, e sim através de drones, porque muitas pessoas acham que a pulverização através de drones não é aérea, e aérea sim. Então, temos que acabar com isso também. Então, assim, a lei está de parabéns, a população está de parabéns, mas os limoeirenses que vêm adoecendo e perdendo a sua vida, né, com o grande índice de câncer que aí está. Então, assim, nós só temos a agradecer, né, e agradecer ao Rameles que veio a esta casa esclarecer a população, porque muitas pessoas não sabem, né, não lembra, não recorda desde o início dessa luta, e hoje está recordando, né, a memória de muitas pessoas aqui em nossa cidade. Parabéns, professor, pelo seu pronunciamento e a sua fala nessa tribuna nesse dia de hoje. Obrigado. Teinha. Bom dia a todos, bom dia, Rameles. Rameles, estou muito feliz, cara. Obrigado. Muito feliz mesmo. Parabéns pela sua explanação. Graças a Deus o Supremo teve um entendimento aí positivo. E através aqui, como você falou, de Limoeiro do Norte, através do estado do Ceará. E a pergunta que eu vou fazer, a gente já falou, se o drone é considerado, né, pulverização aérea, porque estão tentando colocar. Estou dizendo que o drone dá para ir, Anjinha, baixinho, ali por baixo das bananeiras, pulverizando o cacho. Eu vejo que também é aéreo, né? Então isso tem que ser estudado. Não sei se pode chegar algum aí, não sei se é um competente ou incompetente, querendo dizer que para legalizar esse ato. Olha, a nossa população, principalmente a limoeirense, estava adoecida, ainda está adoecida, né, devido ao grande índice de CA.
como você falou, vários testes foram feitos. A semana passada, se não me engano, também veio aqui, disse que foi ali na Praça do Seminário e constatou que lá também tinha um índice de veneno, ali no ar daquela Praça do Seminário. Imagine só, na área da Serra, imagine só, na praça aqui, como Limoeiro aqui, chama-se uma bacia, né? O veneno vem, fica aqui dentro da nossa bacia. Então isso aí foi muito prejudicial e ainda está sendo, né? E essa conquista, Romério, eu acredito assim que vamos ter vamos ter assim, uma vitória daqui a 10, 15 anos, né? Com essa proibição que o índice, né, do câncer na nossa cidade venha a diminuir. Eu espero que com isso aí aconteça. Então, parabéns. Conheci muito do seu Zé Maria do Tomé, conheci bastante, vi muita luta dele naquela motozinha, andando naquela serra, conquistando. Mas, infelizmente, quem luta a favor do meio ambiente, né, não só aqui em Limoeiro, dentro do Ceará, como em outros estados, né, já foram perdidas, né? Quem vai lutar pelo meio ambiente, que quando luta pelo meio ambiente, luta por todos, né? Por toda a vida. Então, parabéns pela sua explanação, estou muito feliz, né? Espero, né, que a população absorva isso aí e quando chegar alguém, um comerciante, um agricultor, do agronegócio, que venha com essa conversa de pulverização é boa, é normal, que se não for isso aí o Brasil para que eles tenham essa conversa, que eu discordo completamente, que tenha consciência que o veneno que se coloca, além de colocar naquela fruta, nós pegamos diretamente, pegamos indiretamente também através do produto. Nós pegamos aquele produto envenenado dentro da nossa casa, além da respiração que estava acontecendo ao longo desses anos aí com essas empresas em cima da serra. Então, parabéns, conte conosco e, se Deus quiser, essa lei vai servir de exemplo para muitos estados e para outros países, né? Antes do professor Hélio, eu gostaria de passar para o plenário, para a gente poder prorrogar por mais 15 minutos. Estão de acordo? Estão acatados? Só para reforçar, que a gente possa ser o mais objetivo aí na pergunta, porque tem outros vereadores. Obrigado. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade e dizer da minha dupla felicidade. Remédio é um amigo particular, nós começamos juntos, né, Remédio? Isso. Nas escolas aí de nível fundamental e médio. Na época ainda, 1º e 2º graus. Exatamente. Não diga não, aí vão dizer que nós estamos velhos, né? E aí, Remédio, dizer da minha felicidade, primeiro que eu conheço da sua capacidade, e o presidente pediu para ser assim mais conciso, mas é difícil um professor ser conciso, né, nessas situações. Dizer da felicidade em duas situações, uma felicidade e uma tristeza, né? Essa casa realizou a maior audiência pública que já teve no meio do Norte. E eu fui quem presidi a audiência pública lá na Fafidam, não sei se você lembra disso. Lembro, sim. Nós presidimos a audiência pública quando nós aprovamos a lei de autoria de Heraldo, subscrita por a gente. Mas, para minha tristeza, e aí, Remédio, eu não sei ser diplomático como você, eu sou mais assim, direto. 6 meses depois, essa mesma casa revogou a lei, e nós sabemos tudo o que aconteceu para essa lei ser revogada. Eu não vou aqui entrar em detalhes, né, porque nós também escapamos, né, daquela situação, e nós fomos depor. Eu fui depor também. Quando já não era vereador, muita gente fugiu e eu estive lá depondo. Ninguém sabe disso. Eu estou dizendo aqui de primeira mão porque eu posso não ser valente, mas coragem a gente tem, né? E me lembro, Remédio, das viagens que eu fui várias vezes lá para a Universidade Federal para conversar com a doutora Raquel Rigoto, que foi quem iniciou, né, que foi quem fez o estudo aqui para detectar, né, essa questão da pulverização aérea. E para esclarecer, o Remédio também vai me ajudar, não existe esse negócio de aéreo ser de avião, não. Aéreo é o que está acima do solo,
Não importa se é helicóptero, se é avião, se é drone, é aéreo, né? Então não é permitido. E para concluir, Rameles, embora as pessoas não gostem, a gente não sejam muito inteligentes, para não dizer burras, você pode até matar o homem, mas você não mata a ideia. A ideia você não mata. Então mataram Zé Maria do Tomé, mas não mataram a ideia dele. E isso é o que importa, sabe? Talvez para a família dele, né, gostaria que ele estivesse entre nós aqui. Mas mata-se o homem, presidente, mas não se mata a ideia que ele carrega, e essa ideia ela pode mover milhões de pessoas. Não vou fazer pergunta porque, né, eu vou deixar o tempo para o amigo concluir. Sou eu? Vou começar, né, por essa lembrança que o professor Hélio fez. Nós podemos até eliminar fisicamente o indivíduo, no entanto, a sua ideia ela permanece. Talvez seja essa melhor ideia de eternidade para nós, não é isso? Então, quantas pessoas se foram e nós lembramos pelo seu legado, por aquilo que elas deixaram. É nisso que nós nos eternizamos, no meu entendimento. Como eu já havia mencionado na minha fala, não é por acaso que o nome de Zé Maria está em várias instituições, né, está nomeando leis, nomeia o nosso movimento, que é o movimento 21 de abril, 21 de abril, em alusão à data do seu assassinato. Então, Zé Maria do Tomé está em vários lugares, está nacionalmente, internacionalmente, porque as nossas lutas, embora elas sejam desenvolvidas nesse território, né, os embates, digamos assim, mas nós temos um conjunto de articulações em rede com muitos movimentos nacionais, latino-americanos e internacionais. Por isso que também nós temos força, né, nós temos força também para, numa situação dessa, fazer com que o STF tivesse votado de forma unânime pela constitucionalidade dessa lei. Então, essas articulações que nós mantemos em rede, a própria universidade é uma grande rede, né? Se nós temos pesquisadores da UFC, se nós temos pesquisadores da Fafidam, se nós temos pesquisadores do IFCE, tanto de Limoeiro como do lado do Rio Grande do Norte, se nós temos pesquisadores da UERN, lá no Rio Grande do Norte, né, atuando, porque a Chapada do Apodi ela é fronteiriça, né, isso aqui com o Rio Grande do Norte, então nós temos essa parceria muito direta com as instituições de lá também. Então, a universidade tem uma capilaridade muito grande, é uma grande rede, né, as instituições federais, estaduais, então elas têm forma de articulação e isso nos empodera bastante. Agora, eu gostaria de destacar uma questão que está também na fala da nossa estimada vereadora Ângela e do nosso vereador Arimateia. E, claro, não vou deixar de também lembrar o que você disse, né? Nós somos colegas de trabalho e iniciamos nossa trajetória juntos na docência. Sobre se o drone é pulverização aérea ou não, não tem como eu dizer categoricamente, vou só dar um dado. Eu avalio que sim, porque os drones, eles são fiscalizados, assim como as aeronaves, pela ANAC, pela Agência Nacional de Aviação Civil. Então, todo drone, ele é registrado na ANAC. Então, nós tivemos um episódio, há 2 anos atrás, que foi uma espécie de invasão, né, de agentes da Polícia Federal, lá no acampamento Zé Maria do Tomé, que tentava criminalizar, né, o movimento. Eles estavam fazendo tomadas aéreas, né, com drones, né, de fotografia. E nós, até o momento, nós não sabíamos quem era que estava atuando naquela área. Como o drone caiu e foi, digamos assim, recuperado pela população, fácil se chegou à conclusão de que aquele drone pertencia àquela instituição, porque tem um registro na ANAC. Então, essas coisas, né, se pertence à Agência Nacional de Aviação Civil,
conclui-se que o drone a pulverizar com drone seja uma pulverização aérea, que hoje eles estão desenvolvendo drones que têm envergadura de 5 metros, de ponta a ponta, para jogar, né, agrotóxicos, né, para jogar veneno. Talvez se equipara a talvez um braço mecânico de um desses tratores, né, que coloca o braço mecânico e se eleva e tal. Então, pense um drone que tem 5 metros. Então, talvez equivalente a uma aeronave mesmo pequena. Tá bom? Então, assim, só reforçando para dizer que é uma pulverização aérea. E sobre essas questões que foram colocadas, nós precisamos, aí eu acho que tem um papel a Câmara Municipal, tem papel o Poder Executivo, tem um papel, né, o Ministério Público, de montar uma força-tarefa para entender o nível de contaminação do ar, que nós não temos como precisar muito. Tem a pesquisa da professora Giselda, que captou, né, ali no campo florestal um índice de contaminação no ar. Mas nós precisamos, porque nós temos pouco conhecimento. Isso pode ser um estudo técnico para saber se a nossa cidade, ela de fato está contaminada por esses contaminantes, esses resíduos de agrotóxicos. Mas seria um esforço coletivo. E porque a sensação que a gente tem é que nas manhãs nós temos um vento leste, né, descendo a Chapada, diferentemente da tarde, que nós temos um vento mais ao norte, aquele que nós chamamos do Aracati, do Geral e tal. Mas são sensações, né? Mas nós precisaríamos de investigação sobre a dispersão dos contaminantes através do ar. Porque verificar a contaminação no solo, na água e nas pessoas é uma metodologia mais fácil. Mas encontrar os contaminantes que se dispersam pelo ar é uma metodologia mais complicada. E aí nós precisaríamos da colaboração de todos os poderes, junto com a universidade, para que nós possamos estabelecer isso e saber até que ponto nós estamos adoecidos ou não após tantos anos de atividade sobre a Chapada do Apodi. Zé Neto e depois Lauro Machado. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, vereador Ângela, colegas vereadores, professor Remédios, obrigado, parabéns pela explanação. Uma das minhas perguntas, o senhor acabou respondendo aqui agora no final, que eu me surpreendi, uma das minhas viagens em Brasília, estive lá quando surpreendentemente estavam tratando a Lei Zé Maria do Tomé. Fiquei muito orgulhoso, inclusive cancelei algumas agendas que tinha para me acompanhar na plenária de perto, e realmente foi um embate. Alguns defendiam que sim, outros que não, mas que bom que foi tratada a lei e foi discutida. E a minha pergunta era, o senhor acabou de me responder, a questão do veneno expurgado aéreo, se realmente teria índice de que a população de Limoeiro hoje, um número da população de Limoeiro está muito acometido por câncer. Se isso foi da época que tinha essas pulverizações, se já tem um estudo que mostre isso, porque falatórios de pessoas que é da área da saúde dizia que após alguns anos iam começar a aparecer os índices de câncer no nosso município. E prevalece, realmente está prevalecendo. Nós militamos muito na área da saúde e temos acompanhado muitos pacientes, muitas pessoas acometidas com câncer. A história que eu ouvia na época de jovem, hoje está se concretizando. Se é conhecimento ou não, mas pelo menos eu não sei se tem um estudo. Mas o senhor disse que ainda está fazendo um estudo para saber. Não sei se é nesse tipo de estudo que vai apontar que as pessoas estão acometidas de câncer devido ao expurgo da Chapada do Apodi. Até porque lá, como o senhor falou, é alto. O expurgo era durante a tarde, se eu não me engano, à noite ou pela manhã, mas quando o lençol freático vem baixando, o veneno realmente poderia sim
vir para o nosso município aqui, para baixo, na cidade, né, no centro, comunidade de Bonfim, que é ali mais próximo, Genipapeiro. Então, essa era a minha pergunta. Antes de passar aqui para o Lauro, passar aqui os trabalhos para o Zé Neto, e complementar a pergunta do Zé Neto, com relação, eu digo assim, pela minha região ali, o Luiz Alves, Boa Fé, onde tinha muitos trabalhadores, né, que trabalharam, né, na empresa Adelmonte, e realmente os índices são alarmantes nessa região. Você vê, basta ver, Ramírez, na escola José Américo de Oliveira, nós temos, eu digo tanto de câncer como do aspecto do autismo, né? Nós temos mais de 50 alunos no autismo, está aumentando aqui assustadoramente em Limoeiro do Norte, câncer nem se fala. Então eu queria também reforçar popularmente uma resposta solta com relação a isso. Lauro. Bom dia a todos e a todas. Para ser bem sucinto, professor Ramírez, quando ainda era primeiro grau, fui aluno do Ramírez, aluno do Hélio, existia uma matéria que era o SPB. Isso. Foi meu professor da SPB, a Organização Social e Política Brasileira. E daquela época, 20 e tantos anos atrás, já havia a luta do professor no assunto. Então é só para parabenizar essa conquista que tanto nos orgulha todos os limoeirenses, que fica um marco na história do Brasil, do Ceará e de Limoeiro do Norte. Parabenizar em memória Zé Maria de Tomé e dizer que a luta continua. E parabéns, professor. Obrigado, Lauro, pela lembrança. E respondendo aqui o nobre, rapidinho, o nobre vereador Zé Neto e o nosso presidente, em relação ao adoecimento, nós temos comprovado aqui algumas situações que não haviam antes, que a má formação congênita, não é isso? E a puberdade precoce, não é isso? Pessoas da área que nascem com essas deficiências. Então, isso já tem estudo sobre isso. No entanto, sobre a deriva do veneno pelo ar, é um apelo que eu faço para que as instituições, né, de uma maneira geral, mais os poderes públicos se interessem nessa investigação, não é isso? Montar uma força-tarefa, um projeto, contratar instituições de universidade capazes de fazer esse levantamento. No entanto, o que eu posso adiantar é que, para a gente ter uma relação do adoecimento com essa atividade, nós precisamos de um grande esforço da Secretaria de Saúde nas notificações. Nós só vamos saber, né, o alto índice de câncer com a real notificação pela Secretaria de Saúde. Não estou dizendo que a Secretaria de Saúde não o faça. Nossa Secretaria de Saúde tem demonstrado, né, grande capacidade de trabalho. Veja aí o enfrentamento da pandemia, não é isso? Então a nossa Secretaria de Saúde, né, trabalha com afinco, conheço muitos profissionais da área de saúde, a competência e o envolvimento deles. Agora, é importante trabalhar também em parceria com o Seresta, porque o Seresta, né, vai ajudar também na identificação do nexo causal da atividade de trabalho com o adoecimento. Mas neste caso não se trata tão somente da atividade de trabalho, mas se trata também de uma contaminação difusa. O que é isso? Daquelas pessoas de maneira em geral, a sociedade como um todo, e não somente daquelas que estão trabalhando diretamente com o veneno. Daí nós necessitamos de um grande esforço para isso. É evidente que a topografia do nosso município, como você mencionou, nós estamos aqui num vale, é isso? Então, uma chapada que está logo aqui acima, nós temos os ventos e temos carreamento pelo lençol freático, né? Nós temos duas formas de carreamento, que podem se dar pela água, não é isso? E pode se dar pelo ar. Mas pela água, como eu disse, é mais fácil fazer a constatação. No entanto, será necessário todo esse esforço, né, dessa contaminação, possível contaminação que exista pelo ar. Eu gostaria agora, para finalizar, agradecer, viu, vereador, nosso presidente Pachá, por essa oportunidade, e dizer que nós continuamos na luta, mas a luta agora é pela manutenção do acampamento Zé Maria do Tomé, para a gente transformar esse acampamento
num assentamento de reforma agrária, e essa luta nós estamos aí, certo? Já foram várias tentativas de reintegração de posse, a comunidade sempre resistiu, mas nós estamos fazendo as articulações necessárias e possíveis para nós mantermos aqueles trabalhadores naquela área, produzindo alimento saudável, mesmo, né, dentro de um cinturão, né, isso de produção que difere daquele que se pratica ali naquele território. Então, viva Zé Maria do Tomé e viva o acampamento Zé Maria do Tomé e viva a lei Zé Maria do Tomé, que é do estado do Ceará, é de Limoeiro do Norte para o Brasil. Parabenizar o professor Ramérez, doutor, dizer que é uma honra, viu, para essa casa, recebê-lo, e fique aqui à vontade, sempre assim, a gente está sempre à disposição, de braços abertos, para acolher o professor Ramérez. Eu agradeço mais uma vez, um abraço e uma saudação a todos os vereadores e a nossa estimada vereadora, alguns vereadores já do meu conhecimento, foi meu aluno, idem, não é isso? O Arimateia também, na época do Cosmos, não é isso, Arimateia? O Hélio, meu colega de trabalho, e estamos aqui sempre à disposição, e podem me chamar também que eu venho, e numa necessidade eu sei que as portas estão abertas. Agradeço de coração essas oportunidades que a Câmara tem dado para que a gente possa se manifestar e colocar a nossa opinião aqui. Obrigado.